I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais episódios do Mundo de História. E no episódio dessa semana eu vou falar com vocês um pouquinho sobre provavelmente uma das figuras mais famosas de quando nós falamos de povos guerreiros. Eu vou falar com vocês sobre o flagelo de Deus, Átila o Huno. Mas antes de começar, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a Tatá por financiar o podcast. Se você tem interesse e condições, pode fazer o mesmo. O link está lá no nosso Instagram. Mas lembre-se de fazer isso depois de escutar esse episódio. Então, sem mais delongas, vamos passar para os Hunos. Para começar, eu devo destacar que os Hunos eram povos nômades, pastores, lá da Ásia, que migraram para a Europa. Eles não eram um povo em si, mas uma união de povos nômades. Criavam cabras, ovelhas, vacas, bois e, obviamente, cavalos. Eu digo, obviamente, porque eles eram excelentes em cima do cavalo. Sabiam galopar, correr, até mesmo lutar em cima deles. Eles tinham um crânio deformado, mas não por questões genéticas. Quando nasciam, os crânios bebês normalmente eram amarrados e, com o passar do tempo que o crânio ia se formando, a modificação corporal ocorria e ficava permanente. E acredita-se que tribos dominadas por eles faziam o mesmo, pois foram encontrados crânios em estados similares lá na atual Hungria. O fato é que, ao longo da sua existência, os hunos migraram para a Europa e entraram em conflito com os povos chamados bárbaros. Para quem não sabe, bárbaros era a forma que os romanos se referiam a qualquer um que não fosse romano e principalmente as tribos germânicas, aquelas que inclusive invadem Roma na sua queda e criam e se tornam, ao longo da história, os reinos germânicos e os povos germânicos. Em 376, os hunos derrotaram os visigodos e se aproximaram do Império Romano. Eles eram guerreiros brutais, excelentes habilidades em cima do cavalo, atirando suas flechas sem parar de correr. Algumas fontes colocam que eles eram até mesmo capazes de disparar flechas de costas. Os seus arcos eram extremamente bem feitos, mas eram diferentes porque não era feito apenas de madeira, e sim também com ossos, tendões animais e até mesmo uma cola feita de peixe. Eles eram curvos, flexíveis e firmes. Então, além de mais resistentes, eles eram mais poderosos. A sua expansão, o seu avanço pela Europa, foi marcada pela subjugação dos povos germânicos na Europa Central. Curiosamente, eles inicialmente lutaram ao lado dos romanos. Era comum que os romanos contratassem os chamados povos bárbaros para lutarem contra outros povos em si. No século V, em 432, Rugila, ou Rugila, não sei muito bem a pronúncia, foi capaz de centralizar os grupos de Huno sob o seu comando. Pela primeira vez, os povos se uniram sob apenas um grande líder. Porém, ele falece apenas 2 anos depois, passando o poder para seus sobrinhos, os irmãos Pleda e Átila. O último, obviamente, ganharia muito mais fama. Com décadas de pilagem e de ouro recebidos romanos, era muito comum os romanos pagarem uma quantidade de ouro para os hunos para não serem invadidos. Então, com décadas de pilagem e recebimento de ouro, a sociedade se modificou. Átila se considerou como um líder ainda mais poderoso, seus familiares assumiram cargos militares e aquelas tribos unidas sob um mesmo rei se tornaram o seu império, que era administrado em cima por Átila e localmente pelos seus homens escolhidos. Sob o comando dos hunos, os dois novos líderes foram responsáveis por negociar um acordo com o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, no qual eles dobraram a quantidade de subsídio que recebiam para não atacar o Império. Esse era o poder. Contudo, em 441, o acordo não foi cumprido e Átila liderou um pesado ataque contra os romanos do Oriente.
Eles chegaram às portas de Constantinopla, mas não tinham como romper as poderosas muralhas da cidade, algo que só iria acontecer quase 1000 anos depois com os otomanos. Inclusive, nós temos um episódio no podcast, vale a pena escutar sobre. Mas isso não era um fim da campanha. Eles saíram de Constantinopla e partiram para outros lugares, pilhando por todas as cidades e vilas que passavam. No fim, os bizantinos, futuros bizantinos, pagaram 2,7 toneladas de ouro de uma vez só vez e aceitaram pagar um subsídio anual de 950 quilos de ouro. Esse era o poder dos hunos. Átila decidiu colocar a sua capital no que hoje é a Hungria, que significa, na tradução, terra dos hunos. Agora, a capital dos hunos estava na fronteira de Roma. Mas vai destacar que não há grandes evidências culturais, de heranças culturais, melhor dizendo, dos hunos no país. Como povos nômades, eles não ficavam muito tempo no mesmo lugar e o Império Huno foi um império passageiro. Mas é ainda uma questão de propaganda, porque Átila, ele é uma figura que demonstra poder, que exala força. E ser um descendente desse guerreiro pode ser visto como propaganda positiva para enaltecer o seu país, além de toda a questão turística, toda a questão cultural por trás. Em 445, Bleda foi morto e Átila reinaria como o único líder entre os hunos. Em 447, novamente o Império Romano do Oriente foi invadido e este chegou a avançar até a Grécia. Priscus, o embaixador romano na Hungria, na sede da corte de Átila, chegou a descrever o Huno como, abre aspas, o homem que nasceu para fazer nações tremerem, fecha aspas, e também como o flagelo de todas as terras. Marc de Caut, outro escritor da época, coloca que ele era o medo do mundo, o flagelo de Deus, Átila, o rei dos hunos. Fica muito claro a figura, o medo, quase um personagem por trás. Ele não foi enviado por Deus para punir o homem, para destruir tudo. Mas ele era tão poderoso, ele era tão forte no que fazia, e seus guerreiros tão selvagens, considerados selvagens, tão perigosos, tão bárbaros, perdão pelo uso da palavra, que era visto como o homem que fazia nações tremerem. O Império Romano do Oriente, metade do Império Romano, poderoso de passagem, foi invadido e derrotado pelos hunos. Acredita-se que Átila desejava se casar com Honória, a irmã de Valentino III, imperador de Roma do Ocidente. Átila não queria se aproximar dos romanos, ele queria o dote. O dote de se casar com a irmã de Valentino seria metade do Império Romano do Ocidente. Ele expandiria de uma forma extraordinária o seu império. Porém, o seu convite foi recusado e, em resposta, a Gália, região ali do Império Romano, inclusive a região de Júlio César, foi invadida. Apesar da sua força, do seu poder, da imagem que carregava como grande conquistador, Átila foi derrotado em 451 na Batalha dos Campos Catalúnicos. De um lado nós tínhamos hunos e bárbaros subjugados, do outro lado romanos e bárbaros contratados. Pela primeira vez na história, Átila foi derrotado e também seria a sua última derrota. No ano seguinte, a Itália foi invadida e saqueada pelos hunos. Ele só saiu da península porque a mesma se encontrava no meio de uma crise de fome e crise de doenças. Vale lembrar que nós estamos falando dos últimos 30, 40 anos do Império Romano, já que ele cai em 476 d.C. Contudo, todo império se ergue e cai. Em 453, Átila morreu quando dormia, deixando seu império para seus filhos. Ele foi enterrado em um lugar que nós não sabemos onde, pois, de acordo com a lenda, todas as pessoas que o enterraram, fizeram seus ritos funerais, foram mortos. Então pode ser que o túmulo de Átila nunca seja encontrado, e se um dia for, é possível que nós nem mesmo ficaremos sabendo que era o túmulo de Átila. O fato é que a pouca coesão social, a pouca centralização, a falta da figura de Átila foi crucial.
porque os seus filhos, seus herdeiros, não tinham capacidade para manter o Império unido, e a política. O Império Huno chegou ao seu fim um pouco depois da morte de Átila, se tornando diversas tribos, diversos grupos sociais. Átila entra para a história como um homem que fez a Europa tremer. Um homem extremamente poderoso que uniu os povos nômades separados em um só reino. Dá até mesmo fazer uma comparação com Gengis Khan, cuja história eu falei na última semana, que também uniu os povos, só que uniu os povos mongóis. Ambos povos nômades, excelentes em cima de cavalo, lá da Ásia, um da Mongólia, outro do Cazaquistão, no caso dos hunos, que entraram para a história quando uniram os seus povos ao redor de si, fizeram grandes povos, grandes impérios temerem pela sua existência. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Convido vocês a nos seguir no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e Blue Sky nas páginas de história. Por meio delas, você estará sempre por dentro quando um novo episódio for publicado. Ressalto ainda que lá no nosso Instagram já tem o link do nosso Apoia-se para você financiar o podcast, ajudando a manter ele no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios dos amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha que pode gostar de um pouco mais da história do Átila ou de qualquer outro tema que eu já falei aqui, de entender um pouquinho mais sobre a história. E vejo todos vocês na próxima semana. No mais, espero ter gostado, espero que esteja interessante e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.